Deus abençoe a cada um. É um privilégio nós podermos estar juntos mais uma vez e poder acompanhar o pastor Mendes, que vem lá de Santo Antônio do Tauá, no Pará, para estar conosco, né? Muita fé e muita coragem, né? Esse grande guerreiro, né? Esse amigo, né? E a gente vai lá também, mas eu vou de avião, né? Fico pensando de carro. Aí quando eu penso que é 4.000 e poucos quilômetros, né? Apesar que a gente roda às vezes 10.000 quilômetros no mês, aqui no sul. Mas que Deus abençoe o pastor Mendes e os irmãos lá do Pará que estão acompanhando, né? Em toda parte. Eu quero ler aqui com os irmãos uma escritura no livro de Números. É uma escritura que nós já viemos lendo, né? Números, capítulo 27, versículo 16. A oração de Moisés, né? Essa oração de Moisés é uma oração muito importante, né? Fala, na verdade, conosco, né? Ele orou e logo Deus respondeu. Eu vejo que os mensageiros todos fizeram a sua oração e Deus respondeu, né? E Moisés orou da seguinte forma, eu não vou ler toda a sua oração, né? Então falou Moisés ao Senhor dizendo, o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre essa congregação. Ele já estava ficando preocupado, né? Sabendo que o seu tempo já estava no fim. Ele estava pedindo um homem, né? Moisés não sabia quem era o homem, né? Ele tinha os seus filhos, mas nenhum dos seus filhos foram colocados, né? O povo também chamou a Samuel e disse, tu já estás ficando velho e os teus filhos não são como tu. Dá-nos um rei. E quando Elias estava sendo logo para ser tomado aos céus, 2 Reis, capítulo 2, estava Elias e Eliseu. Eliseu é um tipo da igreja. Nós vemos que eles chegaram em Betel, em Jericó, no Jordão, e os discípulos dos profetas, os filhos dos profetas, diz o irmão Brana melhor assim, os filhos dos profetas, procuraram desanimar a Eliseu, para que ele não seguisse aquela mensagem, para que ele não seguisse a Elias. E ele dizia, calai-vos, eu bem sei. Os filhos dos profetas foi um problema para Eliseu. Quando ele chegou em Jericó, no Jordão, Moisés estava preocupado. Ele disse, um homem que saia diante deles, que entre diante deles e que os faça sair, e que os faça entrar para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, impõe a tua mão sobre ele. Tinha muitos ministros da tribo de Levi. Moisés também era da tribo sacerdotal. Seus filhos eram da tribo sacerdotal. Ele era profeta, ele era legislador, ele era tudo. Ele era Deus para o povo ali, para aquela igreja, para aquela era. Mas quando ele orou, Deus logo respondeu. E Deus disse, toma a Josué. Será que a igreja não desperta para essa mensagem desse dia? Os filhos dos profetas
procuraram desanimar a igreja, a Eliseu, né? Pediram para ele ficar no sistema, para ele ficar com aquele grupo, porque Deus não trata com grupo, né? O profeta de Deus, na mensagem Cura Divina, 233, ele também faz esta oração. Ele disse: eu não estarei em outra geração. Eu não tenho nada para julgá-los. Uma geração é 40 anos. Irmão Branham está falando isso aqui nos anos 50. Eu não estarei em outra geração. Eu não estarei no ano 2000. Faça os cálculos. O povo não conhece a matemática de Deus, não conhece a numerologia de Deus. Eu não estarei em outra geração, eu não tenho nada para julgá-los. Ele disse que ele era responsável pela sua geração. Agora o diabo tenta nos calar, né? Nós somos um povo pequeno, para que nós não falamos dessas coisas. De repente, nós teríamos muita gente aqui se a gente falasse só da nuvem, né? Não trouxesse a nuvem para a terra. Se nós falássemos só da nuvem, se nós falássemos só do batismo, já pensou se nós trouxéssemos a cura divina para aqui? Será que nós estaríamos reunidos aqui? Não, lugar bem maior. Mas essa mensagem é para juntar um pequeno grupo. Esta não é mensagem de multidão. Então querem nos calar. Você pode calar o mensageiro, mas você não para essa mensagem. Nem a morte para essa mensagem. Olha a oração de Moisés. Olha a oração de Brana. Eu não vou ter que suportar o juízo com eles, mas eu vou ter que suportar o juízo com homens e mulheres que eu vivi com eles. É onde eles contam lá na ressurreição, quando os meus dias estão terminados e eu fiz o meu melhor. Se eu sou servo de Deus, Deus levantará outro homem no dia em que eu for embora. Agora, de repente, se fosse um homem do Canadá, se fosse um homem da Europa, né? Aí tinha que ser um homem de um país de primeiro mundo, né? Que venha na primeira classe de um avião, ou então tenha seu próprio jatinho. Aí o povo ia dizer: olha, acho que esse homem aí, né? Mas Deus não trabalha dessa forma. Ele trabalha na humildade, na simplicidade, né? Você vê que eles tropeçaram, na verdade, como diz o profeta Isaías, tropeçaram em Brana, no seu dia. Ele era o homem daquele dia. Ele era a resposta da oração de Lutero, da oração de Wesley. Ele era a resposta da oração dos pentecostais. Que eles buscavam algo maior. Lutero, a sua mensagem aspirava para algo maior. O Wesley da mesma forma. Os pentecostais e depois o irmão Brana também. O irmão Brana estava em busca de algo maior do que aquilo que ele estava trazendo. O irmão Brana diz: com o que temos agora, nós não podemos fazer esse arrebatamento. Então, vamos terminando aqui. Deus levantará outro homem no dia em que eu for embora, para a próxima geração a vir. Será que vocês não atentam para isto? Pastores de Criciúma, do Brasil,
Você tem que ter esse homem com a mensagem do Cordeiro fora do trono. A era terminou, novo nome, que está dentro de Apocalipse 10, ou então você tem que ter. Porque a mensagem é de uma só pessoa. Você tem que reconhecer esse homem. Israel teve que reconhecer a Josué. Agora é uma coisa, como disse o pastor Osmar, né? Você tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Tem a mensagem. Amém. Não é ficar enrolando, tentar edificar um ministério sobre difamação. Agora, o obreiro que entra no campo alheio, ele é qualificado ou desqualificado? Como é que diz a Escritura? Em Romanos e 2 Coríntios. Ele não é aprovado quando ele entra no campo alheio. Vocês têm que conhecer a Bíblia, conhecer a mensagem. Isso é Escritura, meu irmão. É fácil pescar no aquário, né? Hoje eles pescam tudo em lagoa, né? Viveiro de peixe, agora sexta-feira da Paixão. O povo já tem um peixe já ali, né? É fácil só fazer o arrastão. Vai no mar! Vai fazer a pesca do bacalhau na Noruega. A pesca perigosa, no mar tempestuoso. Olha o que disse o profeta. No entanto, Deus sempre abre um caminho para a sua igreja. Quando ele termina com um homem, ele tem outro esperando. Agora, você deveria dizer assim, como disse o irmão Brana, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Eu duvido de quê? Das minhas dúvidas. Você tem que duvidar das suas dúvidas. Quando Deus termina com o homem, ele tem outro esperando. Amém? Por que eles reúnem para apertar o play? Porque não tem outro. Temos que ser realistas, gente. Deus levantará um outro homem. Ele não está falando um gravador, um aparelho. Ele está falando outro homem. Quando ele termina com um homem, ele tem outro homem. Eu tive o privilégio de estar junto com os 3 homens do Brasil. O primeiro, ele esteve na minha casa. Muitos de vocês conheceram ele. Irmão Arte Russo Martin. O segundo, eu estive com ele por algum tempo em Goiânia. Eu conheci em 76. E o terceiro, estou com ele. Amém. Aleluia. Que privilégio. Né? Eu não quero ficar muito perto da luz para me cegar. Eu quero estar com os óculos de Deus, de longe, aí eu posso enxergar. Certo? Quero estar com os binóculos de Deus para me enxergar bem perto. Você tem que ter os binóculos de Deus. Com os binóculos de Goiânia, hoje você não enxerga, nem de Chapecó, nem de Criciúma você enxerga. Essa pirataria aí, essa mistura, escutar o pastor Osmar, pegar um pouquinho aqui, outro ali, e o pessoal disseram, olha, o pastor está com uma revelação grande. Que revelação grande? Está igual o pastor lá de Belém. Quando eu conheci ele, ele me disse assim, que ele esteve em Phoenix, aí ele pegou as mensagens, e quando voltou para o Brasil, depois de batizado,
Ele lia as mensagens no quarto escondido da esposa, e ia na igreja e pregava. O pessoal dizia assim, mas o pastor está com uma revelação grande. Você sabe o que é, né? Ele contando para mim, nós estávamos na divisa do Uruguai. Logo que eu vim para a mensagem. Depois ele disse que não teve mais como esconder, né? Que o povo pensava que era dele. Mas eram os livros. O povo pensa que é seu, mas não, é do CD. Ou do YouTube hoje. Hoje é mais fácil com o YouTube, porque você bota o celular assim ali bem perto do travesseiro e você vai ouvindo ele. Não, nem a mulher nem escuta. Só coloca o fone de ouvido ali com o Bluetooth, né? Estou escutando o hino, mulher. Domingo tem uma pregação assim que parece um fogo pintado na parede, né? Não aquece ninguém. Então, e Deus leva o seu homem, mas nunca seu espírito. Ele sempre tem alguém mais em que ele pode colocar seu espírito. Parágrafo 13, entrando no espírito. E é estranho, mas na Bíblia, ele nunca teve dois profetas principais, em operação ao mesmo tempo. Ele sempre teve um profeta. Então, quando ele terminava com esse, ele o levava embora e colocava outro em seu lugar. Quem ficou no lugar de Moisés? Algum dos seus filhos? De repente era o desejo de Moisés, mas não era o desejo de Deus. Não é verdade? De repente era o desejo de Samuel, porque ele chegou a colocar os seus filhos até como juízes de Israel. Mas não era o desejo de Deus nem o voto da igreja. Irmão Brana foi em 65. Sua mensagem, seu espírito ficou. O espírito ficou. Elias deixou cair o quê? Capítulo 2 de 2 Reis, versículo 9 ao 13, deixou cair a sua capa. E Eliseu tomou a sua capa e realizou o primeiro milagre. Abriu as águas do Jordão para retornar. Para protestar, pregar contra aquele sistema de Jericó, de Betel, do Jordão. 14 o profeta ainda fala aqui. E Apocalipse 10, 8 a 11, Elias também deixa cair a capa. O livrinho. João toma o livrinho. Eliseu toma a capa. João toma o livrinho e come. Isso é a Bíblia. Isso é o que ele fazia. Ele apenas mudava os mensageiros. Mas era o mesmo Espírito, Elias e Eliseu. E como eu gostaria de ter tempo para entrar nisso nesta noite, para observar que quando Deus chamou o velho profeta cansado para deixar o campo, ele havia pregado contra Jezabel e seu grupo mundano, e protestado contra os Acabe, e líderes e associações ministeriais e tudo mais, de tal modo que ficou cansado. E Deus ia levá-lo para casa. Então, ele simplesmente o trouxe até o rio. E, antes de fazê-lo, ele queria ungir alguém para que levasse a mesma mensagem. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Ele queria alguém para falar isto, trazer a mesma mensagem. Lê. O que significa G-R-A-H-A-M? Gran tem 6 letras. Significa o mundo, o homem. E B-R-A-N-H-M, Bran,
7 letras, perfeito, perfeição. Amém. E vindo do Canadá, Deus começou a falar com ele. E ali estavam os 7 picos daquela montanha. E Deus falou para ele, eu te darei um sinal eterno. Veja, Deus falando com o profeta, ele dirigindo, estava nevando, ele suava, Billy Paul não ouvia. E Billy Paul estava ali e dormia. Te darei um sinal eterno. Mas eu não estou vendo nada. Já tinha pregado o selo e não estava vendo o sinal eterno. Quantos anos nós ficamos aqui no Brasil, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, lendo as mensagens e não vendo nada? Quantos picos tem a montanha? 7. Quantas letras tem o teu nome? B-R-A-N-H-M. E ele soletra o Mário, o Brana. Eu te darei um sinal eterno. Quando tiver uma dúvida, vem a este lugar. E Billy Paul dormindo. A igreja americana ainda dorme. Porque Deus falava com ele lá dentro. Era dentro dele. Deus fala com você aí dentro. Então, nós temos nascido nessa mensagem. Tudo aquilo que você aprendeu lá, tudo aquilo que você aprendeu um pouquinho com o irmão Souto Santiago, aprendeu um pouquinho com o irmão Thomas da Índia, aprendeu um pouquinho com aquele professor, aquele irmão lá do Congo, que batizava no nome de William Branham, logo ele já se dizia que ele era Deus. Você aprendeu um pouquinho, pega tudo aquilo e joga no lixo. Você não pode entrar com isso. Nasça nessa mensagem. Não entre nela. O problema das pessoas é que eles entraram na mensagem. Eles não nasceram da mensagem da hora. Você entra, você sai, você se escandaliza. Você vê erro, vê falha, porque você entrou. Você não nasceu, você não é família. Família, briga, discute, mas não vai embora. Família. O DNA diz que é família. Mas quando você não nasce, você apenas entrou, você vai embora. Não tem nada a ver com essa família. E o que acontece com as pessoas agora quando você nasce? Você é herdeiro. Ele é seu pai. Ele é seu pai. Você tem o DNA de Deus. Você é filho. Que Deus assim te abençoe e que você tenha dúvida das suas dúvidas. Né? Como disse o profeta, né? Eu tenho dúvida das minhas dúvidas. Agora a mensagem de uma só pessoa, todo o inferno está contra esta mensagem. Hoje nós queremos, o profeta diz aqui nessa mensagem, hoje nós estamos olhando os templos bonitos, cada um faz um templo mais bonito que o outro, cada um tem um carro mais bonito do que o outro, mais caro, uma casa mais cara, e assim, é o materialismo. Tem que vir a bomba atômica para terminar com isso. Olha a Ucrânia. Tudo tem que ficar para trás. E aquele que estava com o coração pegado naquele, ele morreu junto também. Aí vem esses homens sem coração, caimita. Disse o profeta, isso aí é a semente da serpente. A Rússia é a semente da serpente. A Ucrânia é a semente da serpente. A América é a semente da serpente. Preparada para o fogo. Porque o que vai resolver o problema com cobra, com serpente, é fogo. E o fim está aí. O rapto está bem próximo. Está acontecendo algum rebuliço aqui na Terra? Lá nas regiões celestes também está acontecendo.
Há uma guerra. Há uma guerra no outro lado. Lembra do profeta Daniel, quando ele estava orando? Havia uma guerra do outro lado. Israel tinha que voltar, era o seu rapto, era o seu êxito. Mas havia uma guerra para que aquela oração fosse respondida. Deus te abençoe.